Boa noite, amigos, amigas do GPEC. Nós estamos aqui para mais uma atividade doutrinária desta quarta-feira, dando sequência ao estudo de mensagens, de textos do livro Pão Nosso, o livro que é de autoria de Emmanuel, através da mediunidade de Chico. E para iniciarmos a nossa atividade, vamos nos recolhermos em prece, elevando os nossos pensamentos a Deus. Senhor Jesus, abençoa-nos nesta noite, consentindo a presença dos teus mensageiros de luz, espíritos benfeitores que cuidam dos destinos e das atividades desta casa, que é tua, o nosso GPEC, e que nesta noite, Senhor, nos façamos merecedores deste amparo, desta sustentação, para que possamos assim honrar a dignidade do teu Evangelho e as atividades em que em teu nome esta casa sempre ofereceu e permanece oferecendo a todos que lhe batem as portas. Obrigado, Senhor. Como nós afirmamos, a preleção evangélica desta noite dando sequência a mensagens do livro Pão Nosso. Hoje temos como tema Estações Necessárias, mensagem número 13, onde o autor recorre a um texto de um dos discursos do apóstolo Pedro, contido no livro, neste mesmo livro, no livro dos Atos dos Apóstolos, que faz parte do Novo Testamento. O texto é o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E Emmanuel desenvolve o comentário, em determinada parte mais adiante, ele diz assim: a palavra de Pedro, à massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial, a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com o Cristo. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Foi um discurso que Pedro realizou, que Pedro efetuou, conforme narra Lucas no livro dos Atos, e que observemos que Emmanuel valoriza muito neste comentário, nesta parte do comentário aqui, estas palavras: arrependei-vos, convertei-vos e refrigério. Sim, porque ele diz aqui, a palavra de Pedro, neste texto tão sucinto aqui, ele caracteriza como uma síntese de vasto programa de transformação essencial. Tão poucas palavras, mas contém na interpretação dele, na visão dele, um vasto programa de transformação da criatura humana, do espírito, enfim, a evolução. Então vemos aqui que Pedro, ao fazer um anúncio dessa natureza, ele demonstra muita autoridade, demonstra muita força emanada de si mesmo.
E em que circunstância isso aconteceu? É interessante que vejamos isso para melhor entendermos a razão dessa afirmativa de Pedro. E, de fato, no livro dos Atos, ou no livro Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que isso aí está contido num discurso que ele elabora, que ele realiza, quando ele, ao chegar ao templo de Jerusalém, para um momento de oração, e descreve o evangelista que ele, ao entrar pela porta formosa, a famosa porta formosa, se defronta na entrada do templo com um mendigo, um pedinte, que se dirige a ele. Ele e João estavam se dirigindo ao templo. O mendigo se dirige a eles pedindo uma ajuda, pedindo uma esmola. Ele olha para aquele homem e diz: olha para mim, olha para nós. Ouro nem prata temos para te dar, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aí, em seguida, ele toma aquele homem pelas mãos e o homem se levanta. Ele era um paralítico e começa a se movimentar, se ajustar. Os pés, as pernas se ajustam gradativamente e ele passa a andar a partir daí. A informação é de que esse homem era paralítico desde nascença. É um homem de cerca de 40 anos, ou pouco mais de 40 anos, e que para ali era levado todos os dias para exatamente obter a ajuda, né, o auxílio das pessoas para a sua sobrevivência. Em seguida, eles continuam caminhando para entrar no templo, adentrando no templo, e o rapaz segue com eles, feliz, saltitante, mostrando-se para as pessoas que ele agora estava se movimentando. Causou naturalmente grande espanto, muita curiosidade. Várias pessoas se juntaram em torno deles e o rapaz ia explicando, ia dizendo que aqueles homens transformaram a sua situação. A aglomeração foi muito grande, então Pedro aproveita e se dirige para aquelas pessoas que ali estão em torno deles e resolve fazer um pronunciamento. Nesse pronunciamento ele diz: por que vocês estão admirados? Estão espantados, olhando, atribuindo a nós esse feito? Não, não somos nós os responsáveis, os autores. E aí inicia toda uma pregação sobre Jesus, sobre o Evangelho. Varões israelitas, na verdade, aqui este homem foi curado em nome de Jesus, do Filho de Deus, que foi anunciado, e aí recorre a todos os enunciados contidos na Bíblia, recorrendo aos anúncios dos profetas em todas as épocas, onde se dizia, e as tradições repetiam periodicamente, e se reforçava através de novos profetas, que o Filho de Deus viria para a salvação do povo judeu. Então, em torno desse tema, ele ressalta o equívoco dos judeus, em que pese os anúncios, em que pese as revelações que se renovavam a cada tempo, a cada século, eles desconheceram tudo isso. Ele veio, né, foi perseguido, foi desconhecido, foi ignorado, e depois foi preso, foi julgado, foi condenado como um malfeitor. Enfim, ocorreu todo aquele processo que culminou com a crucificação de Jesus. Ao verificarmos esse instante, esse momento, observando essa ocorrência, verificamos que Pedro o fez com muita autoridade moral, porque ele promoveu efetivamente uma cura, coisa que ele presenciou ser feita por Jesus, que foi o seu mestre. Então, ele, em nome disso aí, em nome dessa mensagem que ele e João ali representavam, mas não só representavam no sentido de mensagem, no sentido assim, de o poder que a eles foi transferido,
eles realizaram, aí demonstrando que muita fé, né? Muita convicção do que estava fazendo. Esse fato dele dizer assim, olha para nós, o homem, o pedinte olhou para eles, e ele, de olhar fixo no homem, faz esse comando, levanta-te. Isso mostra que há aí uma transmissão imensa de energia, imensa de recursos espirituais, né, fluídicos, que geraram um fato dessa natureza. O problema gerou uma situação tão difícil, tão inusitada, né, causou um rebuliço muito grande, despertou a atenção das autoridades do templo. As autoridades, aqueles mesmos que foram os causadores da perseguição e da morte de Jesus. Como foi? Eles se viram diante de um fato que não tinham como negar, como esconder, como dissimular, porque efetivamente o homem era conhecido de todos há muitos e muitos anos e estava ali presente. Eles efetuaram a prisão de Pedro e João nas dependências do templo, para no dia seguinte tomarem outras decisões. Eles procederam, e no dia seguinte outras decisões foram tomadas. Isso tem uma sequência uma sequência e um desdobramento que talvez não seja necessário comentemos agora. Mas o que é certo é que, ao constatar esse fato, e Emmanuel recorre a este trechinho do discurso de Pedro, arrependei-vos, né? Se dirigindo àquelas pessoas a quem ele se dirigia. Ele está agindo de uma forma semelhante a João Batista, antes de Jesus iniciar a sua missão. Observe essa expressão, arrependei-vos e convertei-vos. Como é que João fazia? Não é assim? Que consta também nos evangelhos? João, antecipando as ações de Jesus, a sua ação missionária, ele entra na sua etapa de missionário, como um profeta que veio, o Elias, reencarnado nele, João o Batista, e passou a desenvolver discursos, chamamento à população daquela época, dizendo que o Messias, o Filho de Deus, anunciado pelas Escrituras, já estava presente, e convocando as pessoas a tomarem consciência disso, mas muito mais que isso, a se arrependerem das suas formas, dos seus equívocos, dos seus erros. E o arrepender-se era uma coisa bem marcante. E quando as pessoas efetivamente demonstravam essa intenção de arrependimento, ele queria uma comprovação dessa conversão, e que era através de uma manifestação pública dos seus erros, dos seus equívocos, e o propósito de mudanças, então aí que se caracterizava o chamado batismo, que ele promovia, mergulhando as pessoas nas águas do Rio Jordão. Então, esse procedimento de João era como ele dizia, era preparando o terreno para que Jesus, como se diz, ele falava, a expressão era endireitando os caminhos, acertando os caminhos, as veredas, para que quando Jesus começasse na sua ação de pregação, anunciando o reino dos céus, né? Como ele veio fazer, o reino de Deus, anunciando a boa nova, as mentes já estivessem mais ou menos preparadas, porque na verdade a consciência do povo estava ainda muito anestesiada, porque a lei, ao longo do tempo, a lei verdadeira, a lei divina, foi sendo, digamos assim, encobertada, foi sendo assim envolvida em práticas de interesses humanos, por rituais, por outras conveniências, atitudes muito convenientes. Então essa sucessão de coisas gerava uma espécie de engessamento da mensagem espiritual efetivamente. Então, para que Jesus pudesse encontrar mentes mais ou menos preparadas para que a sua mensagem pudesse frutificar, João veio fazer esse papel. E era na base do arrependei-vos, convertei-vos, né, para receber aquele que já estava entre eles, ou seja, estava vindo. A única diferença de João para Pedro era os momentos, as circunstâncias, a conjuntura, porque a mensagem de João foi pré-atuação de Jesus.
pré-divulgação do Evangelho. A de Pedro foi pós. Jesus já tinha vindo, cumprido o seu papel, a sua missão, inclusive já tinha sido crucificado, e Pedro estava agora anunciando que a mensagem já existia, o Cristo veio e que eles, os judeus, não o reconheceram, ao contrário, fizeram o que bem quiseram, né? Então, são duas mensagens semelhantes em situações diferentes, mas cada uma atingindo o seu objetivo. Então, quando nós constatamos isso, verificamos que para poder chegar a uma situação como essa, e aí vem o enfoque que Emmanuel dá. Observemos que nesta mensagem ele diz assim, que há estações indispensáveis para a realização. Então, a estação, digamos assim, que Pedro se situava ao anunciar este momento, esse discurso, uma estação de consolidação daquilo que João, que ele retrata em sua própria mensagem, porque quando ele diz assim, ó, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ora, essa situação, essa condição de atingir, de absorver, ou conter em si o refrigério oriundo do que veio do Senhor, da mensagem do Senhor, ele já retratou, ele mostrou que estava com ele ao ter condições de assim fazer. Mas aí a gente pergunta, Pedro sempre teve, João também, sempre tiveram essa condição? Não. Então, para entender o que Emmanuel quer dizer, assim creio eu, quando ele diz que é uma síntese de um vasto programa de transformação, de retificação. Aí vamos ver qual é a história de Pedro. E talvez a própria história de Pedro nos ajude a perceber a intenção que Emmanuel nos leva, ou procura nos induzir a interpretar essa passagem do livro dos Atos. Pedro era um pescador, sabemos, era um homem simples, que vivia da pesca, como todos os seus outros companheiros, na beira do lago de Genezaré. Em que circunstância Pedro conheceu Jesus? Há cerca de 3 anos e poucos atrás, né, desse momento, e levado, inclusive, pelo seu irmão, porque o seu irmão André era um dos seguidores de João Batista, assim como João Evangelista também era um dos seguidores. Quando eles tomaram conhecimento através de Batista, que Jesus efetivamente aqui estava, e conheceram pessoalmente a Jesus, quando João diz, eis ali o Cordeiro de Deus, né? Eles seguem a Jesus e buscam conhecê-lo. Ao conhecê-lo, eles passam a anunciar a outros amigos. E André, irmão de Pedro, vai a Pedro e diz, Pedro, encontrei o Messias. Ele existe. E levou Pedro até Jesus. A partir daí, Pedro se torna um seguidor de Jesus. Então, desse instante em diante, verificamos que Pedro assume um papel muito significativo, porque, assim, as anotações dos evangelhos nos revelam nesta fase em que Jesus desenvolve a sua missão. Ele, talvez até pela sua personalidade muito forte, parece que Pedro assim o era, né? Muito forte, impulsivo, determinado, muito ativo, ele vai naturalmente passa a exercer um papel de liderança junto aos outros companheiros. Todos eram homens simples, como ele, talvez a exceção de Mateus, que antes se chamava Levi, porque esse era um publicano. Como publicano, era um homem que trabalhava com contabilidade, com arrecadação de impostos. Então, mas esse núcleo de homens que seguem com Jesus, que formam o colegiado de Jesus, tinha em Pedro talvez a maior referência. E nós vamos verificar que pelo que dizem os evangelhos, que Pedro exerce um papel muito bem preponderante nas ações que cercavam os movimentos de Jesus. Comecemos observando que ele morava em Cafarnaum, que quando Jesus estava em Cafarnaum, ele ficava na casa de Pedro. Ali, na casa de Pedro, muita coisa aconteceu.
muito ensinamento, muita doutrinação foi emanada, foi expedida por Jesus, ensinando às pessoas que cercavam. Muitas curas ali foram feitas, inclusive a sogra de Pedro. Muitos acontecimentos se deram ali naquela casa humilde, quando Jesus estava em Cafarnaum. Observemos, por exemplo, em termos de registros bem evidentes, que em todos os acontecimentos evidentes que eu estou me referindo, Pedro estava presente. Quando, por exemplo, tem a narrativa da mulher hemorroíça, a cura da mulher hemorroíça, numa circunstância em que eles iam caminhando, eles tinham chegado de uma viagem, atravessado o lago de um lado para outro, e quando chegam na cidade, o chefe da sinagoga, um dos mais importantes da sinagoga, chamado Jairo, vem solicitar a Jesus encarecidamente que vá à sua casa, porque a sua filha estava à beira da morte. Ele acreditava que Jesus poderia curá-la. Ele não era um seguidor de Jesus, mas sabia das referências a respeito dos fatos que Jesus proporcionava em termos de curas, e ele vai solicitar a interferência de Jesus. E Jesus se movimenta nesse sentido. Nesse transcurso, pela rua, a multidão os acompanha. A Jesus, aos discípulos, a Jairo, a multidão muito grande. É aí que se dá a aproximação da mulher, chamada hemorroíça, e vem se dar a cura, que tem toda aquela... onde o próprio Pedro diz a Jesus, se não ele, mas todos os demais também, dizem a Jesus que, Senhor, quem foi que te tocou? Quando ele reclama, alguém me tocou. Uma multidão dessa, todo mundo nos empurrando, sabemos quem foi. Aí se dá a cura da mulher hemorroíça. Só que nesse ínterim, vêm algumas pessoas que vêm da casa de Jairo e dizem, não precisa mais que o mestre se dirija até lá, porque a menina já faleceu. Ele, então, se dirige para Jairo e diz, não, vamos até lá. Ela não faleceu, ela não morreu, vamos até lá. E aí, veja interessante, Jesus dispensa todo mundo, inclusive os demais apóstolos, e chama Pedro, Tiago e João. Esses três sempre se apresentam em situações que envolvem momentos assim, decisivos, sobretudo no campo da cura, campo onde efetivamente ocorrem fenômenos. E que Pedro sempre à frente. Foram até a casa, lá ele, junto com os pais e os três apóstolos, ele adentra e lá faz a cura da menina. Esse é um evento. Tem, por exemplo, a situação, outro um momento marcante, que cita sempre Pedro à frente, junto a Jesus, é quando quando Jesus se recolhe no Monte Tabor para orar. Ele se recolhe, ele foi ao encontro de Elias. Claro que Jesus sabia que Elias e Moisés se apresentariam quando se dá aquele fenômeno extraordinário da transfiguração, onde Jesus se transfigura, fica totalmente em cores, digamos assim, iluminado, completamente iluminado, a expressão, cabelo, rosto, cabelo, enfim, todas as suas vestes, e ao lado dele se materializam Elias e Moisés. João, Pedro e Tiago foram os três únicos que Jesus chamou para esse evento. Tem mais situações, por exemplo, Pedro presenciou, ele esteve presente no caso de Lázaro, né? Estava junto na situação, ele não só ele, mas ele estava sempre presente. O que eu quero dizer com isso? É que ao longo deste processo de experiências, de aprendizado, de curas de toda a natureza, né? De eventos promovidos por Jesus de ordem não só exterior, ou seja, quando refletia nas pessoas, nas multidões, como também nos ensinamentos fechados, claro, Pedro estava sempre presente. Digamos assim, neste curso, nesse treinamento de espiritualidade, de cerca de 3 anos, é que eles chegam, ao longo de tudo isso, eles chegam àquele momento final, que é na última ceia.
Ali estava prestes, por isso o nome Última Ceia, estava prestes a prisão de Jesus, que depois resultaria na sua morte. Jesus promove uma ceia, junto com todos eles, e ali, a partir dali, ele transmite os últimos ensinamentos, as últimas instruções. E então os discípulos tomam consciência, naquele instante, de que aquilo que Jesus já dizia antes, que chegaria o momento que não, teria que deixá-los, porque ele não ia continuar a vida inteira aqui, o momento chegou. Eles se sentiram abalados naturalmente, porque afinal de contas, depois de 3 anos, perder um companheiro do nível de Jesus, do porte de Jesus, que tomava todas as decisões, que sabia o que fazer, onde eles se sentiam amparados, protegidos, eles, ao tomar consciência, ficaram, né, um tanto abalados. Mas Jesus continua a conversar com eles, mostrando que se aproximava aquele instante. E diz: ainda hoje vocês todos se escandalizarão, mais ou menos assim, se ficarão escandalizados por mim ou em mim, dando sentido de dizer o quê? Que todos eles seriam, digamos, não estariam, vamos dizer assim, tranquilos, não agiriam com equilíbrio, todos eles iriam, digamos, se estarem em estado de desequilíbrio, porque, e o que aconteceu? Porque todos não tiveram capacidade de suportar os acontecimentos e se afastaram e fugiram. O sentido era esse, de que eles não suportariam o que iria acontecer. Tanto é que Pedro disse: Senhor, o que ocorrer, eu estarei junto com o Senhor. Até a morte, se necessário, eu estarei contigo. Aí vem aquela tradicional e conhecida expressão que Jesus disse: Pedro, até que o galo cante esta noite, tu me negarás 3 vezes. Ele não concorda, ele não atribui que isso possa ocorrer. Mas os fatos continuam, né? As coisas têm desdobramento, ele termina sendo preso. Preso, é levado para o Sinédrio, é levado para a casa do sumo sacerdote. E João e Pedro acompanham à distância, eles não se aproximam de Jesus, não estão juntos. Medrosos, receosos, eles ficam à distância para saber o que é que poderia acontecer. Aí é narrado que eles ficam nas dependências da casa, assim, onde ficam os criados, os auxiliares da casa, eles ficavam por ali, acompanhando as pessoas se movimentando, todo naquele clima de saber o que aqui estava acontecendo, e Jesus sendo preso, sendo interrogado, aquelas coisas todas. Neste processo, durante a noite, enquanto isso está ocorrendo, enquanto Jesus está passando por esse tremendo aperto, sufoco, ele estava dissimulado entre as pessoas. Mas houve quem dissesse assim, 1 vez, 2, 3 vezes, pessoas diferentes: você não é um galileu? Você não é companheiro daquele homem? Não é companheiro? Ele negou todas as vezes. Na 3ª vez que ele nega, logo depois, o galo canta. Ao ouvir o canto do galo, ele se dá conta da conversa que há horas atrás ele tinha tido com Jesus. Então ele chora amargamente. Ele chora com muito sofrimento. Por quê? Se deu conta de que, efetivamente, ele não concluiu, né? Ele não garantiu aquilo que ele acreditava que ele tinha condições de fazer. E mais, tem um dos evangelistas que chega a dizer assim, que Jesus disse para ele: Pedro, ainda nesse momento desse encontro, tu, quando te converteres, testemunha junto aos teus irmãos. E aí também, na hora que ele disse que não, ele não falharia. Mas eu quero dizer com isso o seguinte, que as expressões arrependimento e conversão, no caso de Pedro, talvez venham a se dar efetivamente a partir daí. A conversão, sim, naturalmente vai se dando a partir do instante em que ele absorve as ideias de Jesus e se integra na sua movimentação e se passa a receber as instruções que o tornariam depois o apóstolo que ele se constituiu. Mas foi um processo gradual.
nesse instante do testemunho, ele ainda não estava pronto. Possivelmente a conversão se intensificou a partir daí. E o arrependimento se dá aí nessa hora. É nesta hora que o arrependimento dele se dá. Enquanto no tempo de João Batista, as pessoas tinham que se arrepender antes, fazer o processo considerado de conversão para esperar a chegada do Cristo, do Messias, com ele foi diferente. Isso vem se consolidar efetivamente a partir daí. Depois disso, quantas coisas aconteceram? Porque Jesus, a partir desse instante do julgamento, né, da condenação, do Calvário e depois da crucificação, aí vem um momento extraordinário, 3 dias depois, que é a ressurreição. Eles, os seguidores de Jesus, os seus apóstolos, estavam todos amedrontados com tudo que ocorreu, escondidos lá em Jerusalém, reunidos em portas fechadas, temendo a perseguição dos judeus. E aí se dá aqueles eventos da presença de Jesus que se materializa e a eles se apresenta em mais de uma oportunidade, orientando, consolidando, digamos assim, instruções, consolidando tudo aquilo que ele dizia da existência do mundo espiritual, de que ele retornaria e tudo mais. E, de fato, nesse contato eles se fortalecem. Digamos que tudo aquilo que eles aprenderam antes foi muito importante, tudo aquilo efetivamente passa a receber uma espécie de consolidação, de fortalecimento nessa convivência com Jesus após a crucificação. Então, com essas ocorrências, eles crescem em termos de fortaleza moral, porque vai ter mais um evento muito significativo, que é o dia de Pentecostes. Alguns dias depois, assim também narra o livro dos Atos, aliás está bem no início do livro dos Atos, que eles estavam reunidos e de uma hora para outra, como você diz, os apóstolos começaram a falar em línguas diferentes. Os 12, começaram a falar em línguas diferentes. Para muitas pessoas que naquele momento estavam reunidos em Jerusalém, porque era período de festa, judeus e povos de outras que estavam, não só os judeus da cidade, mas os judeus que moravam em outras regiões e pessoas de outras nações. Os apóstolos começaram a falar em línguas, em dialetos, que atendiam àqueles de outras regiões. Eles não entendiam o que eles falavam. Mas estes homens não são galileus, homens simples e ignorantes, como isso pode acontecer? Mas aconteceu. Então foi um dia de muita, digamos assim, de uma fenomenologia extraordinária. Daí que gerou um tumulto muito grande e gerou uma série de dúvidas e de questionamentos, inclusive críticas de pessoas que disseram, não, eles estão de mosto, ou seja, embriagados. E aí João fez dizendo o seguinte, que se dirigindo a todo aquele pessoal, varões israelitas, irmãos judeus, nós não estamos embriagados, nós estamos aqui representando o Filho de Deus, em outras palavras, e aí ele passa a descrever todas as ocorrências a partir da vinda de Jesus, aquilo que ele repete no discurso lá no templo, posteriormente. Ele vai falar que desde as profecias de tal época, tais e tais profetas, o anúncio da vida de Deus, aquele instante ali era aquilo que estava previsto, era quando se dizia que o Espírito Santo haveria de ser derramado sobre a carne, que o Espírito se derramaria e que falaria a todas as pessoas através dos homens. E revela ou renova na consciência as pessoas o fato ocorrido, de que Jesus, o Filho de Deus, o Salvador anunciado, tinha vindo e tinha passado por todas essas experiências, tinha sido renegado e tinha se terminado sendo morto. Mas ele sempre abre a possibilidade da regeneração, do arrependei-vos, aí vem normalmente arrependei-vos, convertei-vos, para que possam absorver, receber esse novo ensinamento, de que eles se faziam portadores. Quer dizer, isso se repete no discurso, isso vai se repetir no discurso do templo. Aí verificamos
que de fato poderíamos concluir que Pedro, em uma época, em cerca de 3 anos, não só ele como os demais, mas ele está em evidência, estamos evidenciando por causa da mensagem, efetivamente fizeram essa transição de uma estação, passaram de estações para estações, ou seja, cresceram espiritualmente, adquiriram a autoridade moral e a autoridade espiritual para práticas dessa natureza, para ter a coragem de fazer discursos, pregações desse nível e promover, inclusive, curas, promover situações extraordinárias que fizeram com que as autoridades judaicas ficassem, digamos, confusas e se utilizassem dos recursos da agressividade, do poder, da força do poder, inclusive com prisão, para poder conter tudo isso. Ora, dentro dessa perspectiva, a gente acredita que o programa a que se refere, esse programa de renovação a que o Emmanuel quer nos mostrar, passa por uma grande, digamos assim, um grande esforço, porque ele mesmo vai dizer isso antes, ele diz antes, que nós espíritas, nós cristãos, muitas vezes nos contentamos ou atribuímos que estamos transformados, modificados com muito pouca coisa, quando ele se refere a cristãos, se refere a cristãos das diversas linhas do cristianismo, com coisas convencionais, com práticas externas, com atitudes que têm um efeito externo, mas que não têm um efeito efetivo de maior transformação dentro de nós. Tem um valor, sim, um valor de preparação, um valor inicial preparatório, mas que o processo iluminativo requer um mergulho em nós mesmos, é a interiorização, é a busca da iluminação pelo esforço interior. Daí ele faz referência a esse programa intensivo a que se refere Pedro. Ora, ao verificarmos isso, constatamos que não foram só com esses apóstolos. Essas mudanças efetivas se deram em todas as épocas, com todas as pessoas que se propuseram a fazer a sua renovação. Eu vejo o exemplo de Paulo, a mesma coisa. Paulo foi tudo, a caminhada de Paulo até chegar ao que ele chegou. Quanta mudança, até chegar àquela condição dele dizer lá na frente, não sou eu que vivo, mas o Cristo quem vive em mim. Imaginamos quanto sofrimento, quanto esforço interior de mudança, de transformação para atingir esse objetivo, para chegar ao nível que ele chegou. E aí eu me lembro, ainda transitando dentro dessa linha de citações relacionadas ao Evangelho, e Amélia Rodrigues, no livro psicografado por Divaldo, o livro A Caminho, do livro Luz do Mundo, ela conta uma história de 2 mulheres, uma história relacionada a eventos ocorridos no tempo do cristianismo nascente, onde 2 mulheres se encontram num palácio em Roma, conversando, e nessa conversa, a conversa tratando a respeito dos cristãos, na época em que os cristãos estavam sendo perseguidos, jogados aos circos, atirados para as feras nos circos. E nessa conversa, uma dessas mulheres era uma patrícia romana, a outra uma judia que se hospedava nesta casa, era uma convidada, era uma hóspede permanente, digamos assim. A história delas é o seguinte: a judia era uma paralítica, mas era uma mulher, era uma exímia cantora e tocadora de cítara. E quando os pais desta outra, que era a sua recepcionante, transitaram na Judéia, no tempo da juventude da judia, quando transitaram por lá, conheceram, através das exibições que ela fazia, e trouxeram para fazer companhia a sua filha cá em Roma. Eram romanos que trouxeram uma judia para Roma. Então a conversa é mais ou menos o seguinte: tratava sobre essas questões envolvendo os cristãos e suas perseguições lá em Roma. E a judia então diz o seguinte, a judia Miriam
Miriam dizia o seguinte, que efetivamente os cristãos eram pessoas muito honradas, muito ordeiras, muito disciplinadas, incapazes de agir, de tomar atitudes que prejudicassem a qualquer pessoa e a coletividade. A romana então estranha isso, diz, mas você mora comigo há tanto tempo e você está demonstrando uma simpatia por seguidores daquele malfeitor que morreu na cruz. Você nunca me disse isso. Ela disse, você nunca me perguntou, mas de fato eu conheci sim. E aí narra sua história pessoal. Ela, quando jovenzinha ainda, já paralítica, soube, ela morava lá na Judéia, na região, nas proximidades de Cafarnaum, soube que tinha um taumaturgo que fazia curas. E das curas, inclusive curas de paralíticos, etc. Então ela consegue que um dia ela seja levada à casa de um seguidor dela, Pedro, na região mais ou menos próxima. Ela vai até essa casa, a casa de Pedro, e lá ela tem um encontro com ele. E quando ela com ele se encontra, quando ele a ela se dirige, diz, minha filha, o que queres de mim? Quero andar, Senhor. E ele a contemplou, ela diz o seguinte, que aquele semblante, aquele olhar, jamais ela esqueceu, aquela voz também jamais ela esqueceu. Ele demoradamente a contemplou e disse, minha filha, andar não é o mais importante na vida. O mais importante, coisa muito melhor, vou te proporcionar, mais ou menos nesses termos. E ela vai embora. Passaram-se os dias, ela não se curou, ela continuou paralítica. E ela percebeu que tantos outros se curaram, a revolta cresceu dentro dela, a insatisfação por que ela não? Mas com mais passar do tempo, ela percebeu que muitos daqueles que se curaram, surdos, mudos, cegos, etc., voltaram a enfermar, outros a morrerem também, e outros a se perderem nos caminhos da vida. E gradativamente ela foi sendo tomada de um sentimento de quietação interior, paz interior e de alegria. Mais adiante ela soube que aquele homem morreu, morreu na cruz e tudo mais. Ela não teve mais notícias. Mas soube também que muitos daqueles que o seguiram e continuavam a reverenciá-lo, se reuniam em casas humildes, mas se reuniam para rememorar os acontecimentos, para ouvir as narrativas daqueles que o conheceram, narrar os seus feitos, os seus ditos, e tantos outros que vinham tangidos pelos sofrimentos em busca de amenização, de lenitivo para as suas angústias. Ela passou a frequentar essas reuniões e a oferecer o seu canto e a sua música, a contribuir para aqueles momentos de alegria, de felicidade. Ampliou-se nela cada vez mais a presença do Cristo nela. Ela diz que aquela expressão extraordinária, aquela voz inconfundível, cada vez mais estiveram presentes dentro dela. Isso ela conduziu por toda a vida e quando continuava dentro de si. Naquele instante a mulher ficou, a sua anfitriã, surpresa, romana tradicional, diz, mas ele não cultivava, os cristãos não cultivam os deuses de Roma, não honram os deuses de Roma. Sim, senhora, porque só há um Deus. Ele não era tido como um Deus, não, ele é o Filho de Deus. Então ela descreve para a mulher os fundamentos do pensamento de Jesus e o que Jesus representava no seu entendimento, na sua compreensão. Então, interessante, a professora Amélia Rodrigues encerra mais ou menos dizendo assim, que naquele instante, a matrona romana se diz, fale baixo, Miriam, fale baixo, porque pode ser que alguém ache que nós estamos conspirando contra o imperador. Ela disse, senhora, não posso calar. Quem conhece Jesus passa a pertencer-lhe. A nossa vida, a minha vida passa a pertencer a ele. Então eu não posso silenciar, não posso ter medo. É mais ou menos o sentido dessa mensagem de teor, que traz o sabor do cristianismo nascente. Mas, voltemos a Emmanuel, quando ele nos propõe isso aqui, ele está querendo dizer, nos trazer para o momento presente, o momento em que vivemos. E a doutrina espírita vem nos
mostrar que o caminho, nos revelar no livro dos Espíritos, nos falar da escala espírita, que existe uma caminhada a ser desenvolvida para que atinjamos esse estado de refrigério do Cristo em nós. Quer dizer, é a evolução, é o caminho da evolução rumo à perfeição. E vamos encontrar mais adiante no livro dos Espíritos, coerente com esses ensinamentos, quando ele vai nas questões 918 e 919. Na 918, quando Kardec pergunta a Emmanuel aos Espíritos, e pergunta a respeito de por que indícios quais os indícios que se pode reconhecer que um homem progrediu efetivamente na sua escalada espiritual, no processo do crescimento espiritual. E os Espíritos dizem, quando ele, em todos os seus atos, as atos da sua vida, revela a prática da lei de Deus. É mais ou menos assim. E aí, nesta pergunta, Kardec caracteriza apresenta como caracteres do homem de bem e acrescenta vários pontos incoerentes, consentâneos com o pensamento dos Espíritos. E em seguida, como se fosse uma complementação, Kardec pergunta assim, vem a famosa questão 919, tão badalada nos Centros Espíritos, o conhecimento de si mesmo. Qual o meio mais prático, né, e eficaz de o homem realizar esse progresso espiritual? E o Espírito responde aquela velha resposta. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Kardec, sim, mas como fazer isso? Conhecer a filosofia, o sentido da filosofia filosófica, a gente entende, mas como pôr isso em prática? Santo Agostinho vem com toda a sua retórica, né, trazendo a sua experiência pessoal de um espírito que caminhou de estação em estação. Então eu acredito que quando Emmanuel nos fala nas diversas estações, ele está querendo, e diz também assim, é importante que nós saibamos, conscientes disso, convertidos, arrependidos, convertidos, cheguemos a esse estágio, é preciso que nós saibamos em que estação nos encontramos e quais os passos que devemos dirigir para atingir a próxima. Então, acredito que o Livro dos Espíritos nos traz perfeitamente nesse capítulo aqui, e que vai nessas questões que comentamos aqui, e que vão ser muito bem desdobradas e comentadas por Kardec em 2 textos memoráveis, quando ele fala lá no capítulo Sede Perfeitos, ele vai se referir ao homem de bem, ele desdobra todas aquelas situações, como nós caminharmos, nos tornarmos de estação em estação, ou seja, darmos os nossos passos conscientes para que cada vez mais nos tornemos homens de bem, cultivando as virtudes que têm raízes naturalmente no Evangelho de Jesus. E vejamos lá, por exemplo, o Sermão da Montanha, onde tem digamos assim, um roteiro de comportamento no campo da moral evangélica de Jesus. E não só essa referência aos homens de bem, como também quando ele se refere ao verdadeiro espírita, onde ele vai nos falar sobre a transformação, os esforços que devemos fazer. Diríamos que esses pontos poderemos nos juntar. Pedro fez essa caminhada e chegou a essa condição, a condição máxima que sabemos, até dando o sacrifício da sua própria vida, dando testemunho como apóstolo de Jesus. E os Espíritos nos convidam a esta caminhada, que talvez sem precisarmos sacrificar as nossas vidas no sentido físico, como os apóstolos, como aconteceu com os apóstolos, mas os sacrifícios de ordem moral, as nossas renúncias, para que essa transformação se dê efetivamente. Assim, meus irmãos, acreditamos que é importante que nós, refletindo sobre essas mensagens, esses ensinamentos, saibamos onde estamos. Santo Agostinho nos ajuda quando ele nos conhece a ti mesmo. E qual o passo seguinte que deveremos dar para continuarmos nessa nossa caminhada rumo à perfeição. Que Jesus nos abençoe, elevemos os nossos pensamentos mais uma vez a Deus, ao próprio Cristo Jesus, para agradecer por este momento, por esta oportunidade, para agradecer pela condição que tem esta casa de oração e de trabalho, de permanecer servindo, e que nós nos tornemos, sempre que possíveis, colaboradores, contribuindo, portanto,
para que o Evangelho permaneça vivo nos corações e nas consciências de todos nós, sobretudo nesses tempos onde temos a oportunidade de testemunhar aquilo que acreditamos ser importante para a nossa felicidade como ser espiritual. Que assim seja.